Morei na Inglaterra com meus 2 filhos por mais de 8 anos. Passei pelos desafios de sentir saudade da família, dos amigos, mas eu sempre me dediquei em manter as raízes brasileiras. Foi bem difícil, mas para mim sempre foi fundamental equilibrar a imersão na cultura inglesa e preservar as raízes brasileiras deles também. Hoje em dia eu sou expatriada e eu vejo como é importante eles desenvolverem uma perspectiva global. O nosso Maternares de hoje é sobre a história da Bianca e de tantas famílias que deixaram seus países de origem, vivendo os desafios e os benefícios de criar os seus filhos em outra cultura, em outra língua, em outra realidade. Bianca, que bom te ter aqui. Tô muito feliz de poder contar sua história, de matar um pouquinho da saudade. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês duas, contando a história. Pra ver se alguém aqui aí fora também sente o que eu sinto, passou pelo que eu passou, ainda vai passar, tá pensando em se mudar de país. Exato. Então, bem legal estar aqui pra poder dividir com vocês. Confesso que esse tema era um dos que eu mais aguardava, assim, um deles, porque tá cada vez mais comum, né, Bianca, as famílias irem pra fora do país, como a gente tava falando na chamada, né? Essa história é a tua história, obviamente, é singular, mas se encontra com várias outras, né? Então, obrigada mesmo por você estar aqui. Exatamente. Um prazer. Muitos pontos de interseção. Isso é muito que a gente fala aqui, né? Acho que todas as mães que passam aqui, a gente faz questão de levantar isso, o quanto que tem a singularidade de cada uma, né? Da experiência e tudo mais. Mas como que serve, assim, de um apoio, né? Para outras pessoas que estão, às vezes, pensando em ir, né? Pesando. Eu acho que essa tomada de decisão, ela, pelo menos, encontra algum lugar de ressonância e conforto, né? Não, com certeza. Foi o que a pessoa tá pesando. Às vezes a pessoa quer perguntar pra alguém, quer saber quem passou pelaquela experiência, se tem alguma dica pra falar. Exatamente. Então, realmente, eu acho que o programa é bem importante pra poder assistir e tirar essas dúvidas. Sim. Mas antes disso, fala de você. Conta pra gente quem que é a Bianca. Então, moço, Bianca, sou mãe de 2, da Liana e do Theo. A Liana tem 6 anos, o Theo tem 11. E a gente já mora fora do país há mais de 12 anos. Os 2 nasceram no Brasil, só que a gente veio pra ter o apoio da família e já de pequenininhos a gente já mora lá. Então a gente morou na Inglaterra por 8 anos. Então toda aquela parte escolar, de ir pra creche, né, de depois começar o colégio e de ter a língua, né, de ter a língua inglesa e ter a língua portuguesa. Então desde muito pequenininho os 2 foram expostos a isso. O teu marido não é brasileiro, né? Não, meu marido é inglês e ele só fala inglês, ele não fala mais nenhuma segunda língua. Uhum. E você fala português com eles em casa? Então, quem mora no exterior sabe que é muito difícil. Essa parte de conseguir ensinar o português, que a gente acha que seria uma coisa muito natural, quando o seu marido não é brasileiro, fica muito difícil. Porque quando o seu marido chega em casa, você tá com saudade, você quer falar com o seu esposo, né? Você fala o inglês, né? Então, fica bem difícil aquela divisão de falar inglês com seu marido e depois trocar pra falar com seus filhos na segunda língua. Sim. Entendeu? Então é bem complicado. Sim, porque dá a sensação de que um tá sobrando, né? Assim, não tá sendo incluído, assim, na dinâmica. Isso, né? Com certeza. E também porque você quer incluir o seu marido na conversa. E se você estiver falando português, ele tá fora da conversa, né? Sim. Se não é aquela coisa, eu falo inglês com ele, eu traduzi, fica aquela tradução, a conversa não flui, você perde os momentos, né? Se você estiver fazendo um jogo com seu marido, com seu filho, você não quer estar traduzindo a brincadeira, porque perde, né? Uhum. Perde a espontaneidade, perde toda aquela alegria da brincadeira. Então você acaba indo pra uma língua só. E perde principalmente pra você, que fica nesse lugar de mediação. Você vira uma mediadora, né? Sim, com certeza. Você não consegue curtir o momento, porque você fica assim, calma, tem que traduzir, a pessoa não entendeu. Perdeu a piada, ou perdeu, né, alguma coisa, e fica aquela toda hora, calma aí que eu tô mudando a língua que eu vou falar. Sim. E aí tem isso, né, do teu marido não tendo raízes brasileiras, né, ele é de inglês. Esse desafio que você comentou com a gente de manter essas raízes pros teus filhos é um desafio só seu. Só seu nessa casa, Sim. né? Que é o que a gente tava falando da língua, mas não é só sobre a língua, né? É sobre tanta coisa, né? O que você acha que bateu mais pra você, assim, de... Talvez, quando você pensava nesse tema, né? Meu filho vão nascer aqui, mas aí vão ser criados lá. Você lembra o que mais te trazia insegurança, o medo dessa vivência? Eu acho que o brasileiro, a gente é muito família.
né? A gente tem a convivência muito com tios, com avós, com primos. E eu tinha muito medo dos meus filhos não terem essa base nuclear, essa base familiar. De ter aquele respeito, aquele convívio com a família. Não ter aquela coisa, vou dormir com meu primo, vou passar férias com meus tios, porque lá eles são muito singulares. Né? A família deles, a família nuclear deles é mãe, filho e pai. Né? Eles não incluem aquela igual o brasileiro que a gente faz um final de semana, faz um churrasco, ou Dia das Mães, que é todo mundo junto. Então eu tinha medo dos meus filhos serem um pouco egoístas, na verdade é um pouquinho egoísta, ser aquela pessoa singular, tipo, não posso fazer tempo pra você, sabe? Porque tá tudo querendo fazer ali entre o pai e a mãe. E você, quando você tem a família grande, você cria tempo pra sua família, né? Sim. Você cria tempo, hoje eu vou ver meu tio, hoje eu vou ver... Você tem aquela coisa de ajudar também, de cuidar dos mais velhos. Eu acho que eu tinha medo deles perderem esse amor familiar, sabe? E eles serem pessoas que só querem tomar conta delas, entendeu? Eu tomo conta só de mim. E da própria noção de comunidade, né? Isso, com Porque certeza. até aqui no Rio, quando você morava aqui no Rio, assim, as pessoas, você morava com a sua mãe, mas eu lembro também que tinham muitas pessoas perto de você, acho que sua família também morava, né, no mesmo lugar, então era muito fácil de acessar, vocês viviam aquela sensação de comunidade, né, de pertencimento muito forte, né, o vizinho era muito próximo da sua casa, a sua prima morava ali também perto, então acho que tinha ali uma rede, né, de apoio e de afetos, né, eu acho que também a gente fala sobre essa possibilidade de construir os afetos com quem tá ali, né, ao redor. Sim, com certeza, porque eu tenho muitos amigos aqui também, então a família vai além de sangue, né, então eu acabava tendo um grupo de amizades enorme, todo mundo bem diferente, né, tem o seu grupo de amigos que gosta de ler mais, tem o seu grupinho de amigo de teatro, tem o seu grupo de amigos que gosta de fazer trilha. Então, meus filhos poderiam ser expostos a muito mais, assim, grupos e desfrutarem muito mais do que lá, que seria a gente, né? Sim. Porque eu não tenho família lá. Então, lá é muito eu, meu marido e meus filhos, né? Fica aquele grupinho bem pequeno. Aonde você morava na Inglaterra, tinha uma comunidade brasileira extensa, assim? A cidade era muito pequena. Sim. É claro que nem todo mundo que vai sair do país vai ter a mesma experiência do que eu tive, né? Então, mas se você tá indo pra um país que a comunidade é pequena, acho que você sente muito mais. Imagino. Então eu senti muito, né? Porque onde eu morei era uma cidade pequena e são ingleses, não tem muita gente de fora, né? Então não tem muita gente diferente, que fala diferente, ou que tem um sotaque diferente. Porque o negócio não é falar o inglês, o negócio também é como você ouve o inglês. Entendeu? E a gente treina a nossa língua pra conseguir entender o sotaque de outras pessoas. E quando você tá numa comunidade que é todo mundo em inglês, todo mundo só entende aquela primeira língua inglesa, né? Aquele inglês fluente, que você não... E você perde um pouco da paciência com a pessoa. Tipo assim, você tá falando comigo em inglês com outro sotaque, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, né? Pra conseguir entender. E onde eu morava não, era todo mundo em inglês, né? Todo mundo nascido, todo mundo criado ali. Então era uma cidade muito pequena. Então você não tinha muito brasileiro, não tinha muito de quase lugar nenhum, pra falar a verdade. Porque eu percebo dos imigrantes, quando vão pra essas cidades que tem uma comunidade brasileira muito grande, por mais que uma coisa não substitua a outra, porque a família é a família, né? Se você não tem essa rede de suporte, tanto que você escolheu ter seus filhos aqui, muito nesse lugar de eu tô com a minha rede de suporte, eu posso acessá-los. Mas assim, eu percebo que mesmo não sendo família, quando tem comunidade brasileira, você se encontra ali naquelas pessoas se sentindo um pouquinho mais em casa, né? Por mais adaptada que a pessoa esteja ao local que ela, né, escolheu estar, mas como faz falta, principalmente quando a cultura fica muito distante, né? Sim. E como é que você fazia, assim? Porque falar português em casa, eu sei que preservar as nossas raízes vai muito além da língua, né? A linguagem, assim, ela não precisa ser verbal, né? Eu acho que tem a linguagem, inclusive, da própria relação que se constrói e tudo mais. Mas como é que você fazia, assim, pra preservar as raízes brasileiras, assim, que você trouxe que era tão importante pra você? Com o meu filho mais velho foi mais fácil. Eu não trabalhava, então eu passava muito tempo em casa com ele. Então não era só falar o português, mas às vezes até me assistia um programa que era brasileiro. Eu lembro que eu botava muito Galinha Pintadinha, né? Porque contava ali as musiquinhas que nossos pais cantavam pra gente, né? Então dava pra poder... E comida. Então não era só a parte musical, mas eu fazia o arroz, eu fazia o feijão, eu fazia a farofa, entendeu? Então de vez em quando eu falo assim, não, vamos comer uma comida brasileira. Pra ter o gosto, né? O paladar.
Né? E pra quando também vim pro Brasil, eu falo assim, nossa, o que é isso? Não, eu não quero comer. Aham. Então, e aniversário, fazia o brigadeiro. Então eu acho que pra poder lembrar da tradição brasileira, da cultura brasileira, era o português, era a comida, era também o abraçar, o falar, porque a gente brasileira, a gente abraça muito, né? A gente fala muito, tô com saudade de você, te amo. Sim. Né? Eu acho que isso também lembra muito a cultura brasileira. Sim. E esse calor, né, que a gente tem aqui no Brasil, assim, dos encontros e das relações. Os seus filhos são acostumados com o toque, com o afeto que o latino Eles realmente estão tem mais? acostumados com toque familiar. Né? Porque eu acho que aqui no Brasil o toque vai muito além da família, né? Amigos, tios, você mal conhece alguém na rua, a pessoa te abraça. Os beijos, exato. Então ele estava acostumado com o meu toque, né? De eu abraçar e eu beijar. Só que na escola lá não, na escola, né? Cada um no seu quadrado. Né? Claro que a gente se respeita, mas ninguém se abraça muito, não tem aquela coisa de toque, né? E eu acho outra coisa diferente do brasileiro é até a maneira que a gente fala. A gente fala muito mais alto. Né? A gente é muito expressivo. Sim. A gente usa a mão, a gente usa os olhos, que também não tem lá. Entendeu? É mais calmo, mais quieto. Mais contido, é mais né? contido. Sim. Então, ele foi acostumado com a cultura lá, com essa parte, que ele não foi muito exposto, né? A essa parte do falar alto, do beijar e do pegar. Só saindo de mim. E vindo só de mim, infelizmente, não é o suficiente. Sim. É muito importante nessa Sim. construção de base, mas eu entendo que a vivência deles é com muitas outras pessoas que não têm essa forma, né? Com certeza. E o meu filho fala inglês e fala português, mas também foi um pouco mais fácil porque eu não trabalhava e tinha o tempo com ele dentro de casa. E falava português o tempo todo. E também porque eu sentia saudade da língua brasileira, então eu queria falar português com alguém. Entendeu? Com a Liana já foi um pouco diferente. A Liana nasceu 4 anos e meio depois. Eu já trabalhava. Então não tinha mais aquele tempo dentro de casa. A Liana começou a ir pra escola muito mais cedo, ela foi com 8 meses. Então a introdução da cultura inglesa foi muito mais rápido pra Liana. Então pra ela aprender o português, tá sendo ainda muito mais difícil. Entendeu? Porque ela chegava em casa, já tava quase na hora de dormir, não tinha, né, muita exposição pra eu falar português pra ela, não dava tempo, era jantar e dormir. E também o que acontece também, eu acho que quando você começa a fazer amizades lá, que a galera só fala inglês, eu acho também que você fica com um pouquinho de vergonha de falar sua língua. Porque você tá no meio do pessoal falando inglês e virar e falar português com seu filho dá um pouco de nervosismo, entendeu? Porque a gente como brasileira, a gente gosta de incluir todo mundo. Eu acho que coisa do brasileiro, a gente gosta que todo mundo, né, esteja na nossa conversa. Sim. E quando a gente para de falar o inglês com aquela mãe que tá com a gente, né, num playdate, né, num grupinho, e a gente vira pra falar português com a criança, a gente meio que se sente sendo mal educado, né? Tem aquela sensação, então. Então a gente para de falar também. Então eu acho bem difícil. E você acha que isso também tem a ver com o desejo mesmo de se sentir pertencente no lugar onde vocês hoje escolheram viver e criar família? Né? Eu com certeza concordo com isso. Um exemplo foi do meu filho, que ele começou a ficar com vergonha de falar português comigo. Porque ninguém falava português, né? Ninguém falava nenhuma outra língua. Então, para eu buscar ele na escola e falar português, e a criança na cidade quer pertencer, né? Ela quer se sentir igual. Ela me olhava tipo, mas mãe, você não fala inglês, né? Começou a ter aquela... Eu não quero ser diferente, Não quero né? ser diferente, né? Não era uma vergonha quando ele tava só com você, era dos amiguinhos verem que ele tava falando português. Tava falando diferente, tá vendo? A mãe é diferente. Mas sua mãe também é diferente, né? Sua mãe não fala igual todo mundo. E você, alguma vez, usando esse gancho, percebeu alguma questão que eles tenham vivenciado por serem de uma família imigrante, né? Alguma coisa que de fato tenha acontecido ou algum medo que você teve? Não, eu acho que mais comigo. Eu acho mais porque a Inglaterra tem muito orgulho, né, de ser inglês, né? Tem aquela pride, né? Nós somos britânicos. Então eu acho que você acaba sentindo, você nunca sente como você pertence, né? Hoje em dia eu tenho a cidadania inglesa, eu tenho passaporte britânico, mas não sinto como eu sou parte daquela cultura, entendeu? É sempre você tá ali, mas você não consegue ser você. Você sente que você tá ali, mas não é como se você fosse uma outra pessoa, mas você não é 100% você, né? Você pode demonstrar uns 60 do que eu sou Bianca, e os outros 40 eu tô tentando enquadrar aqui, eu tô falando um pouco mais baixo. Sim, eu tô falando um pouco mais baixo.
entendeu? Talvez eu não esteja mexendo muito meus braços, mas esteja com a mão mais paradinha. Uhum. E talvez não esteja abraçando muito, com muita saudade de você, mas talvez esteja demonstrando de outra maneira. E eu acho que o estereótipo também conta muito, né? Porque seus filhos, eles são muito brancos, eles têm o cabelo muito loiro, né? Então, assim, se ninguém falar nada, se já todo mundo mudo, assim, né? Se a linguagem não entrar, sim, a gente pode acreditar tranquilamente, assim, a gente vai associar diretamente ele, por exemplo, ao pai, né? Então, talvez eles se misturem um pouco mais, né? E aí você vem de uma outra realidade, sim, né? Você vem com outro colorido, você vem com outros gestos, né? Você é daqui, então você passou a maior parte da sua vida aqui, então você tem muito mais das raízes brasileiras do que eles. Então acho que a sua dificuldade também de passar, de misturar ali, até por eles também, né? De não incluírem tanta diversidade. Não, com certeza. E eu acho que, claro que eu acho importante viajar, eu acho que é maravilhoso as pessoas que estão pensando em ir. É uma ótima experiência, eu acho que expõe bastante as crianças a cultura diferente, entendeu? E ter aquele respeito pela cultura diferente, pelo colorido diferente, pela língua diferente, né? Pelo sotaque, que não é o mesmo sotaque. Eu acho isso muito importante. Mas, claro que a gente enfrenta, né, dificuldades. Não é você vai sair do país e vai ser tudo maravilhoso, né? A experiência foi maravilhosa. Vai encontrar umas coisas que, nossa, tá um pouco difícil, né? Não tô conseguindo ser eu mesma, porque eu me sentia muito isso. Não consigo ser Bianca, né, nesse lugar que eu tô. Eu tenho que me tolir, eu tenho que ficar ligada nos meus gestos, no meu volume de voz. Sim. E um tanto de coisa, né? Que você comentou essas duas coisas, mas é o seu ser no mundo sem poder ser completamente espontânea, né? Sim, com certeza, sem poder ser espontânea. Pra chegar nos 60%, né? Isso, pra chegar nos 60%. E sabe o que eu achei interessante, né? Que você falou, antes da gente começar a gravar, que você não é só uma mãe expatriada, né? Assim, você também foi filha. Você também morou fora com a sua mãe quando você era criança. Sim. E aí são experiências diferentes, né? Imagino que tenham similaridades, né? Que tenham coisas semelhantes. Mas eu acho que você experimentou esses dois lados. De ser a mãe que tá indo, que tá criando o filho. E de ser a filha, né? De ser criada também em algum período lá fora. Sim, com certeza. E na verdade eu entendo o meu filho. Porque se eu lembro da minha experiência quando eu era filha, eu também sentia assim como meu filho. Eu não quero ser diferente das outras crianças. Uhum. Entendeu? Eu não sentia que eu não podia ser o mesmo, porque criança não sente isso. Só que hoje em dia eu entendo a minha mãe, que minha mãe sentia muito saudade de casa, que minha mãe queria voltar pro Brasil, porque, né, ela passou o que eu passei, que é realmente saudade de família, dos amigos, da cultura brasileira, da comida. É muita coisa, né? Não é uma coisa só. São várias coisinhas que influenciam essa saudade ou essa dificuldade. Você foi com quantos anos e ficou por quanto tempo lá quando você foi com a sua mãe? Eu fui com 4 anos e meio, eu fiquei até os 8. Então, foi bastante tempo. Então, né, fui pra escola, balé, fiz tudo isso lá. E porque eu me lembro que criança normalmente lembra as partes positivas, né? Foi ótimo, foi por isso que eu consegui aprender uma língua, que é bem, bem importante hoje em dia. E fiquei depois no Brasil até os 21 anos. Então, quando eu voltei a morar fora, eu já era adulta. Né, já entendia mais do mundo e tudo mais. E você foi pra lá, você já tava grávida, não, né? Não, quando eu fui a primeira vez, o Theo tinha 6 meses. Ah, tá, ele já tinha... Então vocês foram pra lá exatamente por conta da família que se formou, né? Sim, foi porque meu marido é britânico, eu tive o Theo no Brasil. Uhum. E a gente resolveu morar lá, porque ele não fala inglês, então era mais fácil trabalho, essas coisas. Ele não fala português, Imagina. Ele facilitaria lá pra vocês, facilitaria lá pro trabalho. Então, fomos pra lá, criamos, né? Começamos a criar a nossa família lá. Então, na verdade, você teve a experiência do Theo ficar 6 meses aqui depois que ele nasceu. Não foi só nasceu, não. Deu um tempinho e você voltou, né? O Theo foi com vocês. Eu também achei que você tivesse engravidado lá do Theo. E aí, assim, eu já te perguntei sobre isso, um pouco sobre como é que você estava se sentindo quando você foi, que medos você tinha. Mas, assim, nesse dia a dia do Theo aqui, até esses 6 meses, foi um baque chegar lá e não ter essa rede de apoio, né? E não ter amigos. Sim. Porque não foi como se eu tivesse morado lá um pouco e tivesse feito uma amizade e depois tivesse vindo o Theo. Eu fui sem conhecer ninguém, sem conhecer como que isso vai ser. E sem se conhecer como mãe, né? E sem se conhecer como mãe. Muito recente, porque aqui né? tinha família, né? Então tá todo mundo te ensinando, tem minha mãe, olha, assim que dá banho, assim que faz isso, tá doente, vamos fazer isso. Então o meu maior medo era
tá sozinha, me sentir sozinha. Sim. E a gente tem, quando a gente fala das raízes, né? E eu acho que dessa experiência da maternidade, que quando a gente se torna mãe, a gente se perde um pouquinho da gente mesmo, né? É um lugar, é uma identidade social, é tanta coisa diferente, mas a gente tem pistas de quem a gente é, principalmente através do olhar do outro, que são os mesmos olhares, assim, né? A gente consegue se reconhecer no olhar dos nossos pais, a gente consegue pedir esse colo para os nossos pais, ou quem tem irmãos, nos amigos, na casa, né? Nos lugares que você sabe que você gosta. Então, eu quero, sei lá, eu sei que quando eu vou à praia é uma coisa que me acalma, é uma coisa que me tranquiliza. Lá, além de você ter que descobrir o que te acalma, o que te organiza, quem são essas pessoas, que você tá também perdida desse olhar pra você, né? Então, eu imagino que deve ter sido, assim, uma confusão de sentimentos. Sim, porque quando a gente tem frio, você falou, a gente se perde um pouco, né? A gente fica... É tudo muito filho, né? A gente deixa um pouquinho de ser a gente já, né? De fazer o que a gente gosta, no horário que a gente gosta, né? Porque quando você não tem filho, você tem o controle, né? Hoje, agora quero dormir. Não, agora eu quero comer. Não, quando você tem um filho, você começa meio que ir, né? Sua vida gira em torno dele. Meio não, totalmente. Totalmente. Então você Pelo sai... menos por um tempo, Com né? certeza. Então você sai ali e ir pra um país diferente e tem que agora fazer aquilo, só que sem o seu apoio, ou sem saber, né? Nossa, ficou doente, quem é o médico que eu ligo? Aonde que eu consigo comprar um remédio, uma inclusive, fralda? isso é um outro ponto interessante, essa questão da saúde. Porque eu vejo que muita gente que hoje saiu do país, os imigrantes, né? Eles aproveitam as vindas para o Brasil para fazer uma bateria de exame, para aproveitar a parte da medicina aqui, né? Porque como é que você sentia isso lá? E se isso bateu pra você em algum momento, até em relação aos seus filhos mesmo, né? De tipo, como é que funciona esse sistema de saúde, né? Não só, desculpa, mas não só a medicina daqui, mas eu acho que é principalmente o sistema, né? Da gente ter acesso ao plano de saúde, ou a gente ter um SUS que é capaz de... Quando eu falo da medicina, já é nessa união disso lá tudo. Lá tem como se fosse um SUS, né? Não tem medicina particular, é muito difícil você encontrar. Realmente tem um SUS. Que é que nem o SUS do Brasil. Tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Vai dar sorte. Entendeu? E é por isso que eu voltei pra Teliana. Foi por causa do medo de ter na Inglaterra. Entendeu? Porque a medicina da Inglaterra tá muito... Escassez. Nas palavras tá certo. Escassa. A medicina da Inglaterra tá muito escassa. Porque eles se formam lá e eles acabam indo pra outros países trabalharem. Entendi. Porque eles vão receber mais, bater uma carga horária melhor. Então, tem vezes que você vai e não tem médico, né? Que acontece realmente também muitas vezes aqui no Brasil. Então, realmente fica muito difícil. Então, tem esse medo também. Nossa, eu vou pro médico, será que ele vai me dar o remédio certo? Porque às vezes ele te dá o remédio errado. Entendeu? Acontece lá de um médico ter me dado o remédio na mão e depois vem correndo tirar o remédio da mão. Desculpa, não foi esse que era pra ter te dado. Então, você não tem confiança, né? Fica aquele... É difícil, né? E quando você tá grávida, você sabe que seus medos... Parece que duplicam, triplicam, tudo você tem, né? Você fica muito ansiosa. Sabe o que eu senti muito, assim? Isso, morando aqui, estando com as minhas raízes aqui, né? Eu senti muito, quando eu engravidei, esse lugar de eu ter que confiar primeiro, assim, antes da minha mãe. Porque, bem ou mal, ainda mais porque eu sou a mais nova, os caminhos já estavam mais ou menos trilhados, né? Então, assim, quando eu comecei ao ginecologista, minha mãe já tinha um ginecologista, que foi quem fez meu parto, né? Minha irmã já frequentava também. Então, assim, eu já tinha pessoas antes de mim que confiavam. Então, eu ficava mais tranquila, né? Eu vinha na rebarba da confiança, assim. E aí, na hora que eu tive que escolher a minha obstetra, eu me senti muito nesse lugar. Eu falei, caramba, agora sou eu que tô guiando o carro, né? Sou eu que preciso começar a confiar por mim mesma, assim. Porque foi uma escolha minha também não seguir. Eu acabei até ficando com a mesma obstetra da minha irmã. Mas de início eu falava, não, eu quero primeiro ver em quem eu vou confiar, quem é que vai mexer com o meu coração. E aí eu acho que acontece um pouco isso, né? Quando você fala dessa insegurança também com os médicos, com a medicina e tal. É porque também não tem ninguém antes de você pra te dizer assim, cara, esse médico aqui, ó, maravilhoso. Vai nele que, comigo foi maravilhoso. Você teve que construir essa confiança sozinha. Sim, com certeza. E é claro que onde não é a realidade da Europa inteira. Sim. Né? Tem muitos lugares na Europa que os hospitais funcionam muito bem. Essa foi a experiência que eu tive no lugar que eu morei, que realmente não tinha muito médico, não tinha muito enfermeiro. Eles ainda estavam estudando.
Então, tinha muita coisa que, infelizmente, não funcionava. Então, eu fiquei com muito medo. E na gravidez, fiquei com maior medo ainda. Então, eu achei melhor vir pro Brasil, ter a Liana e depois voltar. E hoje você não tá mais na Inglaterra? Não, hoje em dia a gente tá na Venezuela. E aí, O que fez essa mudança? Então, quando a gente tava na Inglaterra, como eu falei, a cidade era muito pequena. E começou a me incomodar não ter outro tipo de cultura, não expor meus filhos à cultura. Porque meu filho começou a ficar com vergonha de falar o português. Então eu comecei a ver que ele era o único diferente, né? E claro que ser diferente é legal, mas ele não estava vendo aquele diferente como legal, né? Ele estava vendo o diferente como no pertencer. Sim. E eu queria que ele tivesse essa visão, que ser diferente é legal e ter aquela coisa, aquela curiosidade de... Mas o que você faz no seu país? Você come o quê? E você acredita em quem? Né? Religiosa, tipo assim, são várias partes, né? Quando a gente fala da diversificação. Diversidade. Quando a gente fala da diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a diversidade não é só de cor, de pele. Sim. Né? É de cultura, é de que você acredita na parte religiosa. E isso, às vezes, também influencia no que você come. Sim. Você vê Né? que existem outras possibilidades para além daquelas que você já conhece. Mas Sim, assim, né? abre completamente a cabeça. E eu queria sempre que meus filhos tivessem aquele respeito, tivessem aquela curiosidade, tivessem aquele amor pelo próximo. Não o amor pelo próximo que é igual a você. Então, e no colégio dele, como era uma cidade pequena, todas as pessoas eram iguais, né? Era todo mundo branco, louros, de olhos azuis. Mesmo se não fossem de olhos azuis, eram branquinhos. E, né, e minha mãe é negra. E eu não queria que ele visse o negro só como se pudesse ser o faxineiro, como se pudesse ser o cozinheiro, né? Eu queria que ele olhasse assim, nossa, tem uma pessoa diferente ali. Se fosse a indiana, se fosse a pessoa que fosse da China, tipo, não era que tinha que ser uma pessoa negra, mas eu queria que ele visse diferente da realidade que ele tava. Sim, mas eu queria que ele visse assim, nossa, independente de onde você vier, se você estudar, você consegue Isso não é a posições. norma. Né? Isso. Sim, porque de alguma maneira eu acho que é isso. Se eles conhecem desde sempre uma realidade que se repete e se repete da mesma maneira, né? Eles vão introjetando de alguma maneira que aquilo é a norma, aquilo é o normal. Sim. E tudo o que foge daquilo é como se fosse uma exceção, é como se fosse o anormal, é como se fosse o que tá fora, né? Então acho que é isso, poder incluir para que eles possam ver que aquilo é uma realidade, é o recorte de uma realidade, mas que existem outros dentro desse mundo. Com certeza. E quando você mora fora, é claro que você quer que seu filho aprenda a segunda língua, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão morar fora, eles estão pensando, nossa, eu quero ir morar nos Estados Unidos porque eu quero que meu filho fale inglês. Porque, né, eu quero que meu filho seja fluente em inglês, não quero que ele tenha sotaque. Então é aquele equilíbrio também. Porque é claro que eu queria que meus filhos falassem inglês, né? Sim. Só que aquele equilíbrio de falar bem o inglês, de entender a cultura inglesa, mas ao mesmo tempo não perder a cultura brasileira. Então o início foi tentar, né, equilibrar isso. E depois eu comecei a ver que não era o suficiente. Não era só isso que eu queria. Eu queria que eles tivessem um entendimento global, assim, esse respeito por qualquer cultura. Entendeu? E qualquer religião. E hoje você, estando na Venezuela, com uma cultura latina vindo da Inglaterra, porque aí Venezuela, apesar de ser latina, tem também suas diferenças com o Brasil, né? Claro. O brasileiro é diferente, mas você tá dando essa oportunidade dessa ampliação, né? Sim, e o colégio que a gente tá, que é um colégio americano, os professores têm queniano, tem professor da Turquia, tem professor isso chileno, é muito tem legal. professor americano, canadense, escocês. E é muito colorido. A escola é bem colorida, com professores de todos os lugares. Os sotaques são muito diferentes. Sim. Né? As palavras que eles usam pra descrever qualquer coisa são diferentes, porque cada um aprendeu o inglês de uma maneira. É colorido, tem múltiplas sinfonias, Sim, né? e religião, porque a gente tem pessoas, né, que são muçulmanas. E tem pessoas que são católicas, são pessoas que são cristãs, tem pessoas que são budistas. Então tem todo aquele também, aquela parte de aprender. E a parte também da religiosa é ele ser exposto a outras religiões. E na escola tem muita gente que é muçulmana e eles celebram o Ramadã. Então as crianças vêm pra escola e elas fazem um jejum e tem toda aquela parte. E ele ser exposto àquilo. Sim. Né? E ter respeito. Nossa, meu amigo não tá podendo comer, meu amigo não pode beber água, né? Ele tem que se sentar, tem que descansar. E entender aquela religião e ter o respeito pela religião do amigo.
independente deles quererem seguir ou não, deles Sim. concordarem ou não, se é que abre margem pra isso, né? Eles podem ter as críticas que eles quiserem, que eles puderem construir ao longo da vida. Mas é isso, vocês poderem ter a oportunidade de falar sobre, porque quando eles se deparam com religiões diferentes, os amigos vivendo, né, essas tradições também, é uma oportunidade de vocês falarem sobre a diversidade em casa. Você traz pra dentro de casa um tema que é um tema global, assim, de você poder... E aí, de novo, independente se você vai concordar ou não, se você vai gostar, se você vai querer fazer igual ou não, né? Exatamente, pra ele tomar a decisão dele do que ele quer seguir, né? Pra ter informações. Sim, eu acho hoje em dia o mais importante é a informação, né? Porque quando você falou, tem tanta gente hoje em dia que não mora no seu país, né? Que tem que sair por causa de emprego ou sai por à procura de uma vida melhor, né? E tem todo mundo, tá todo mundo tão misturado que o legal não é só o misturado, é eu entender o misturado, né? Exatamente. É tipo assim, eu tá com você e... Não porque eu tenho que estar com você, mas aquela curiosidade boa de... mas me conta, você não come o porco, por exemplo, mas por quê? E ter aquele respeito, não falar assim, nossa, mas ela não come o porco, mas por quê? E ter a curiosidade de falar assim, nossa, que legal a sua história, ou a religião, né? Ou até em casa, as maneiras que tem dentro de casa, né? Tem aquela cultura que tira o sapatinho na porta, porque, né, não tem como entrar. Então, é tanta coisinha diferente. Come com as mãos. Come com as mãos, porque, né, o queniano come com as mãos, né? Ele faz o montinho e come. Alguns indianos também, né? Alguns indianos também. Então, na escola também tem muito indiano. Então, quando ele senta agora na mesa, é aquela coisa, tipo assim, nossa, meu prato é arroz e feijão e do meu amiguinho é nugget. Não, meu prato é arroz e feijão, mas do amiguinho dele foi o curry, do amigo dele veio o arrozinho, né, com saquinho de sushi. É muito legal. Veio a comida libanesa, né? Tá todo mundo diferente, não sou eu que sou diferente, né? O mundo é diferente. E tá tudo legal, não tem problema. Sim. Né? Como é que tá sendo? Desculpa, mas como é que tá sendo pra você, assim? Porque isso tudo foi o que você criou também de expectativa, né? E o que você queria oferecer pra eles. E na prática, assim, viver lá e tudo mais, como é que tá sendo pra você, assim, tá? Você acha que vocês estão conseguindo alcançar esses lugares e tudo mais? Com certeza. Eu acho que foi uma decisão bem difícil, porque a gente sabe que problemas políticos, a Venezuela não é vista como, nossa, gostaria muito de me mudar pra lá. Só que a decisão foi uma decisão muito certa. Porque eu acho que quando o brasileiro sai do país, a gente procura qualidade de vida. E eu acho que na Inglaterra me mostrou que qualidade de vida não é só poder ter aquele dinheiro sobrando pra viajar. Não é ter aquele negócio, não, porque aqui eu posso comprar mais, o dinheiro rende mais. Que um brasileiro fala muito disso, né? Eu vou pra fora, vou ter um dinheirinho a mais, vai render mais, é mais fácil de viajar. A qualidade de vida pra mim mudou esse nome, qualidade de vida. A qualidade de vida pra mim, claro que tem um dinheiro pra poder fazer as coisas, mas é a qualidade de vida que eu tenho com meus filhos, é a qualidade de vida que eu tenho com meu marido. Porque na Inglaterra, sim, a gente tava bem, só que a gente trabalhava muito, né? Meu esposo trabalhava muito, ele chegava em casa muito cansado, então ele chegava estressado, então acabava me estressando, né? Acabava passando pras crianças e não tinha aquela qualidade. Nossa, vamos jogar um dominó aqui com as crianças? Tô cansado. Sabe, tem tudo aquilo. É a qualidade de tempo. Isso, qualidade de tempo. Então, hoje em dia, eu tenho qualidade de vida, não é a parte só financeira, é a parte de relação minha e do meu marido que é melhor, e por causa disso, a nossa relação com nossos filhos são melhores. Sim. E eu acho que a qualidade de vida também vem de você se identificar mais com a criação que você quer dar para os seus filhos, né? Porque, afinal de contas, também é sobre isso. A gente ver os nossos filhos crescendo e a gente poder traçar alguns direcionamentos que a gente acredita que são melhores para eles e pra gente enquanto família, né? Pra eles no mundo, eles com eles mesmos. Então, acho que também de você se sentir mais conectada com isso. Sim, com certeza. Eu acho que quando você fala a parte do medo de mudar do país, eu acho que minhas duas experiências foram muito diferentes. Porque quando eu me mudei pra Inglaterra, eu me mudei com o meu esposo. Com a família dele lá, né? Então eu fui meio que sabendo... Por mais que eu tivesse medo, foi uma mudança, tipo assim, eu tô me mudando pra um lugar que ele conhece. Né? Então o medo não era 100%. Era tipo assim, mas ele conhece tudo lá. Ele conhece mais ou menos onde tem escola, ele conhece onde o médico, ele conhece onde a gente vai morar. Então, meus filhos foram criados naquela cultura. Porque indo com 6 meses, você não lembra do Brasil. Né? Agora, eu me mudando pra Venezuela, meus filhos foram com 10 e 5. E nós nunca estivemos lá. Então, foi tudo diferente pra todo mundo. Completamente novo pra todos. Foi novo pra todo mundo. O medo foi bem diferente. Tipo assim, todo mundo assim, meu Deus,
E se for perigoso, e se a gente não gostar, e se o trabalho for ruim, né, como que eu faço pra ir no mercado? Tipo, são várias coisinhas, né? Então, e a adaptação foi diferente, porque aí teve que ter adaptação. Como é que foi pra eles a vinda, assim, eles toparam, eles estavam tranquilos sobre essa mudança? Eles toparam bem, porque quando a gente vinda pra Venezuela, que eu digo. Quando a gente conversou quando a gente for, a gente vai ter mais tempo junto. Porque foi isso que a gente tava procurando, mais tempo familiar junto. Porque eles também tiveram essa demanda, eles estavam sentindo falta também. Sim. Não era só de vocês isso, né? Não, a criança sente falta, né? A criança sente falta e demonstra de várias maneiras. Ou ela te pergunta, pede pra você brincar, ou ela começa a fazer aquela bagunça pra chamar atenção, né? Porque a atenção, mesmo positiva ou negativa, é atenção. Né? Então, eles pediam muito pra fazer as coisas com a gente. Então, a gente fala, a gente vai pra lá, a gente vai ter tempo de juntos, a gente vai conseguir viajar, fazer tudo junto, vai ter férias juntos, então foi tudo sobre a qualidade de tempo tendo juntos. Mas é claro que mesmo assim tem que se adaptar, né? Mesmo assim tem que ir pra uma escola nova, tem que fazer amigos novos, né? Então, não é... E todas as crianças são diferentes. Meus filhos são muito diferentes. Sim. A Liana foi desde o primeiro dia com um sorriso, vou fazer novos amigos e super de boa. Enquanto o Theo é um pouco mais quieto. Então ele foi mais... Eu não conheço ninguém, né? Tenho que começar a fazer amizade. Então pra ele foi muito mais difícil. Ele sentiu muito a mudança. Os primeiros 6 meses teve um impacto assim bem negativo, né? Foi um impacto negativo. Ele sentiu muito, ele chorava muito, ele tinha muita ansiedade, né? E começou a ter ansiedade, ele passava mal pra ir pra escola. Ele chorava, mas um choro que você não controla, que é o choro que a lágrima saía e não tinha aquele respira e para, não adiantava. Ele verbalizava estar com saudade da Inglaterra? Ou era mais uma coisa, não, tá tudo bem sair da Inglaterra, mas isso aqui tá difícil pra mim? Ele não verbalizava quero voltar, mas ele verbalizava tá bem difícil pra mim. Tudo, porque o sistema escolar é diferente. Sim. Então quando a gente fala, mas ele tem que fazer amigos novos, mas não é só os amigos novos, são as matérias escolares que mudaram, é a maneira de né, testar se a criança sabe, em questão de provas, em questão de exames. É tudo muito diferente. Sim. Né? Não é você mandou seu filho pra escola e a barreira que vai enfrentar é conhecer a professora e os amigos. É muito mais que isso. É muito além, né? Muito, muito além disso. Então, pra ele foi bem difícil. E como que eles olham pro Brasil? Já aconteceu deles chegarem a pedir pra morar aqui? Sim, eles pedem mais por causa da família, né? Sim. Eles sentem aquela falta de ter a comunidade, de ter aquele grupo maior em volta. Que por mais que a gente goste muito da Venezuela, ainda é um pouco mais a gente, né? Sim. Não tem tia, não tem vó, não tem vô, não tem a madrinha, não tem nada. Então eles sempre pedem, ou ficam super felizes quando a gente visita. E olha que bacana, né? Porque eu acho que isso é a maior resposta que você tem de estar bem sucedida com os seus planos, né? De mostrar pra eles que a comunidade importa, pelo menos pra vocês, né? Então, assim, trazer pra eles essa noção de como que uma comunidade pode ser importante na vida de alguém. Porque quando eles vêm pra cá e querem ficar, eles estão dizendo, isso aqui é legal, né? Eu me abri pra essa experiência, assim. Então tá ali, um desejozinho guardado. Que essas pessoas que sempre foram importantes pra você, mesmo com a distância deles, também se tornam importantes pra eles através de você. Deles estarem aqui e falarem, eu quero ver fulano, eu quero ver ciclano. E construir isso, né? Mas isso, você sabe que eu te perguntei isso porque eu vejo que isso é comum, assim. Eu já vi mais de uma situação em que as crianças começam a falar, eu quero ficar no Brasil. E como é difícil você mostrar pra criança que aquele mês que tá ali perto daquelas pessoas não é exatamente como vai ser a vida se tiver aqui, porque assim, as pessoas vão estar perto, mas porque eles vêm pra cá e não tem estudo, não estão indo pra escola, não tem a rotina, tá tudo na festa, né? Então eu tô com aquelas pessoas que eu gosto e ponto. Mas sim, mesmo que vocês voltem pro Brasil um dia, que vocês venham pra cá, eles vão ter que... vai ser uma adaptação, uma rotina, né? É uma nova adaptação. Uma nova adaptação, exatamente. A gente conhece cada vez mais famílias que estão tomando essa decisão e eu percebo que tem uma motivação que é muito comum, que é a questão da segurança, que entra nesse ponto da qualidade de vida, né? Com certeza. Mas assim, como que sempre vai ter prós e contras de todos os lados, né? Eu já vi casos de pessoas que estavam num lugar que tinha saído do país, daqui, né, do Brasil, por conta da insegurança, da violência, foram para um outro lugar, tiveram dificuldades em outros pontos, em outros temas, e tiveram que ponderar. Isso daqui tá pesado, mas a segurança também pesa. Então a gente volta, não volta,
Porque não tem o lugar perfeito, não tem a tem, decisão que não vai ter perfeito. prós e não vai ter contras. Não é sobre isso. E até a decisão de ir lá pra fora, que lá pra fora é muito, muito amplo, né? Sim, Você muito pode amplo. morar na China, você pode morar no Panamá, você pode morar em qualquer... Sim, tem muitos lugares pra você escolher. E eu acho que é mais ou menos o que você tá falando. Ainda que, assim, a Venezuela não tenha sido assim, vamos nos mudar, vamos pra onde? Venezuela, Sim. né? Essa tomada de decisão não foi nesse caminho. Assim, foi mais ou menos que dentro das escolhas que vocês tinham, a Venezuela era o que fazia mais sentido naquele momento. Mas eu acho que é exatamente poder incluir a pluralidade que é o mundo, né? Então, assim, beleza, eu quero morar fora, mas aonde? O que eu tô disposta a bancar, o que eu não tô disposta a bancar, né? O que me traz qualidade de vida e outras coisas você vai aprendendo também na prática, né? Sim. Vivendo. E tem uma família super próxima a mim, que a filha deles é até minha afilhada e tal, é uma das minhas melhores amigas, que tá morando nos Estados Unidos, estão em Orlando. E assim, quando ela foi começar a ver escola, tudo bem que tem aquela questão da proximidade da casa, então não tem tanta escolha, assim, né? Eu posso ir pra qualquer bairro, não. Tem aquelas escolas ali próximas à sua região onde você mora. Mas eu lembro dela me falar, eu tô buscando uma escola que eu sinta que recebe bem imigrante. Justamente com receio dessa questão do, é o único imigrante, como é que os outros vão tratar? Sim. Será que a escola vai respeitar essa diferença, né? E aí ela achou, e eles são super felizes, já porque aí fizeram o fundamental, depois, enfim, né? Tem a diferença lá dessa parte cultural também. Mas ela falava pra mim, eu quero sentir que meus filhos vão ser acolhidos sendo imigrantes, porque isso é parte nossa, é parte da nossa vida, né? Com certeza. Seus filhos vão sempre ser brasileiros e sempre ter a parte brasileira deles, né? Isso ninguém pode tirar de vocês, né? Não. Exatamente. Foi o que você falou, é você procurar um lugar, né, que você se sinta acolhida, que seus filhos se sintam acolhidos, né, e é outra coisa que peço, né, na hora de que você tá fazendo sua decisão, será que eu vou, será que eu me mudo, como é essa cidade, como são as escolas nessa cidade, quando a gente tá se mudando com criança, ou como é a creche na cidade, ainda mais que fora, não é normal ter babá, né, não é, não, mas minha filha é pequenininho, eu vou me mudar, eu vou arranjar uma babá e vai ficar tudo bem, não é o comum. Né? O Brasil é comum, os países latinos são comuns, né? Brasil, Venezuela também é, Colômbia. Mas você vai pra Europa, não é uma coisa comum de você ter uma babá dentro de casa. Sim. Entendeu? Então, você tem que deixar seu filho em outro lugar. Se você estiver trabalhando, né? Seu filho tem que ser deixado em outro lugar. Então, é achar um lugar que o seu filho se sinta acolhido. Exatamente. Se sinta amado. E uma coisa que essa minha amiga também fala sobre a diferença mesmo de babá. Nos Estados Unidos tem muita babysitter, mas nem sempre vai ser a mesma babysitter, né? Uhum. São geralmente jovens que estão ali esperando a faculdade começar ou esperando pra trabalhar e que se colocam a trabalhar como babysitter. Mas assim, a gente sabe como é difícil confiar numa pessoa e aquela pessoa ficar ali. Você vai construindo toda uma coisa pra falar, bom, eu confio nessa pessoa. E você ter cada vez uma babysitter, cada hora uma pessoa, acaba desanimando, principalmente quem vem da cultura brasileira, a falar, tá bom, vamos lá, vamos chamar essa menina, essa pessoa vai estar ali. Sim, e eu acho também que o brasileiro gosta de conhecer a pessoa. Não só o superficial, gosta de saber o que a pessoa gosta, onde a pessoa veio. Como foi sua mãe? Sua mãe tá bem hoje? Né? Se alguém que trabalha com você fala assim, minha mãe tava doente, no dia seguinte, a gente pergunta, né? E sua mãe melhorou, né? Então, esse negócio de ter uma babá todos os dias, você não cria aquele vínculo. Que o brasileiro gosta do vínculo, né? Exato. De saber da vida da pessoa, de saber quem é a mãe, o pai, a tia, de onde veio, onde nasceu. E então, aí a falta de vínculo, ou pelo menos o vínculo da forma como o brasileiro conhece. Com né? certeza. Que não é um vínculo tão frouxo, né, de alguma maneira. Assim. Frouxo, eu digo, pela facilidade do afastamento mesmo. Mas eu acho também muito que a gente tem que... Esse negócio de morar fora, a gente tem que aprender o novo, né? A gente tem que ser aberto ao novo. A gente não pode querer sair daqui do Brasil e querer que seja um Brasil em outro país. Por mais, isso não vai acontecer. Com a maior comunidade brasileira que exista. Não vai acontecer. Senão a gente também tá indo contra exatamente o que a gente busca, né? Assim, de eu poder ir pra lá e conhecer essa cultura. Entender como ela é, entender quais são os benefícios pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta nessa cultura. Uma construção muito apropriada, assim, do que aquilo representa pra gente. E aí, por isso que essas mudanças também, né? Ou não, ou achei um lugar ali, me identifiquei, não porque é o Brasil, mas porque ali eu entendo que eu posso me sentir pertencente de alguma maneira. Com certeza. E eu acho que é o achar a parte positiva do diferente. E uma coisa simples é, tipo, na Inglaterra eles são muito de, eu não vou na sua casa antes de te avisar, né? Eu vou marcar um horário com você
E às vezes, como brasileira, a gente, mas nossa, eu queria bater na porta dela, né? Porque eu queria tomar um café. A gente é bem assim. Mas talvez procurar o positivo desse. Ah, mas ninguém vai aparecer aqui na minha casa, dá tempo de eu arrumar, de eu comprar um bolo, de eu fazer um cafezinho. Eu não sou obrigada a tomar um café porque ela bateu aqui. Isso, então, tipo assim, eu achar o positivo. Mas como isso funciona do lado bom? Exato. Ah, desse jeito, entendeu? Não é querer que, não, mas porque o Brasil é bem melhor isso, porque isso desse jeito funciona melhor. Mas é esse ponderar do lado bom e do lado negativo que eu tava falando, porque nenhum lado vai ser perfeito. Não vai. Então é isso, né? Quando eu pondero e entendo que por mais que a Inglaterra, a Venezuela ou qualquer lugar que eu vá, tem coisas que estão negativas, que tá pesando mais, né? E entender que isso parte muito de um lugar de muita subjetividade, que é a experiência individual de cada um. Com certeza. Então é isso, assim, né? O que pra você é errado, o que pra você não faz sentido, o que pra você é ruim, é bom, isso é um cálculo muito individual. Que é esse fazer as contas mesmo, né? Afinal de contas, o que é importante pra mim. Não o que é importante pro brasileiro, mas... Não dá pra generalizar. Pra mim, pra Paula, pra Bianca, pra Carol... E eu acho que é isso. Mas, cara, a sua história é incrível, incrível. Eu adoro, porque eu acho que você tá trazendo, assim, um sopro de esperança, assim, pra exatamente a gente abrir a cabeça pra que as coisas podem ser mais flexíveis. Sim, eu posso me dispor a morar na Inglaterra, mas por alguma razão, em algum momento, eu sinto que ali tem uma falta. E se eu me aproprio de como isso bate pra mim, eu consigo fazer algo com isso, né? Exatamente. E que tem a ver com o que você falou também. Quanto mais eu me conheço e conheço a dinâmica da minha família, mais eu vou conseguir ter alguma ideia de que lugar vai encaixar de alguma maneira pra nós, né? Que lugar que a gente tá precisando hoje e aonde que atende essa demanda, né? Então a Venezuela tá atendendo você e sua família hoje. Hoje em dia atende muito bem. O seu filho tá melhor, ele tá mais adaptado. Sim, se adaptou, está ótimo. E pra falar a verdade, é a primeira vez que eu vejo meu filho sorrindo na escola. Ai, que legal. Porque, como eu falei, meus filhos são muito diferentes. A Liana sempre foi muito feliz em ir pro colégio, mas o Theo sempre foi, prefiro ficar com a mãe. Né? Sempre teve aquela coisa de, eu não quero muito ir pra escola hoje, mãe. Tô com na cabeça, na perna, né? E vai. E hoje em dia ele tá feliz na escola. Né? Eu acho que ele se sente acolhido, se sente amado, se sente... privilegiado, tipo assim, eu tô dando valor a você como pessoa, que é diferente, parece diferente, não parece comigo, né? E vocês fala todos diferente. foram pro mundo, né? Sim, com certeza. Porque quando você fala desse jogar lá que ninguém conhece, né? A gente não sabe muito bem, a gente não tem referência, não tem nenhuma família morando lá. A família inteira se abriu pro mundo. Então, eu acho que também isso abre a porta para que ele possa, mesmo que depois de um sofrimento inicial, olhar e falar assim, tá bom, eu posso ir ali dar uma volta e voltar, porque a minha raiz, que é a minha família, tá aqui muito bem estabelecida. E ter o orgulho de falar que é brasileiro, né? Não é Exato. aquela você é da onde, quando ele tava lá e falava inglês, né? Acabava não falando, mas eu nasci no Brasil. E hoje em dia, porque as crianças são tão diferentes, nasceram em tantos lugares diferentes, fala assim, mas eu nasci no Brasil. E ele achar aquilo legal. Olha você nasceu lá, mas eu nasci aqui. Exato. Mas faz todo sentido você falar isso e dizer que ele tá sorrindo mais, porque é a aceitação de uma parte importante dele, da família dele. Isso nunca vai deixar de ser, né? E assim, não tem a ver com essa parte de outra cultura, de outro país. Tem a ver só com diferença entre pessoas. Mas é um recorte que eu vou trazer, que a minha filha é muito de abraçar, é muito de beijar, porque a gente é assim com ela. E aí, outro dia, ela já tá na escolinha, né? E aí, outro dia ela falou pra mim, mamãe, fulaninha não é minha amiga. Eu falei, por quê, filha? Porque ela não quer aceitar meu abraço. E eu falei pra ela, filha, não é porque alguém não quer abraçar ou não gosta de abraçar que não é sua amiga. Ela só é diferente. Talvez ela não goste tanto dessa forma de abraçar, mas talvez ela queira brincar com você de outra forma ou dizer que gosta de você de outra forma. Então, assim, a diferença é nas menores diferenças de realidade bruscas, as maiores. Porque isso entender que o outro também. é outro. E isso aí pro mundo também, né? Porque foi o que você falou, ela gosta de abraçar porque a gente faz isso com ela. É o mundo que ela conhecia até então. E quando ela vai pra escola, todo mundo tem esse mundo. Sim. Que é direito da pessoa. Exato. Então, quando você traz a tua história, é literalmente essa ampliação de perspectiva global, como você falou muito bem. E que tem tudo pra ser maravilhoso pros teus filhos e pra vocês, desde que continue fazendo sentido. Claro, desde que continue fazendo sentido, com certeza. Maravilha. Vamos pro nosso bate-bola? Vambora, vamos pro bate-bola. Tá preparada? Brincadeira. Brincadeira. A gente falou bate-bola. Ela fez uma cara de... essa parte eu não tava sabendo. Olha só.
A gente vai te fazer algumas perguntas sobre a maternidade, tá? E aí você responde a primeira coisa que vier à sua mente, tá? Sim, se você puder definir a sua maternidade de hoje em uma palavra. Superação. E o que você mais gosta na maternidade? Eu acho que é a troca de amor. É a troca de amor entre eu e meus filhos. Seja ela qual for, seja ela da cultura inglesa, seja ela da cultura brasileira, mas troca é troca. Troca é troca. Né? É entendimento da linguagem da pessoa, né? Essa troca de amor. Com bonito. certeza. E o que você não gosta na maternidade? O que eu não gosto na maternidade? É difícil falar que eu gosto de tudo, né? Eu acho que hoje em dia eu tô numa parte muito boa das crianças. Pra falar a verdade, o que eu não gostei da maternidade foi a época da recém-nascido. Eu acho que tem muita gente que gosta dessa época, mas eu não gostei. Não foi uma coisa que quando as pessoas falam assim, nossa, bebê recém-nascido, eu falei, nossa, de jeito nenhum. Essa parte eu não gostei. Te entendo. Eu achei muito difícil pra mim, porque eu me achava muito excluída também dos meus amigos. Achava que eu não conseguia fazer muita coisa, sabe? Eu achava que eu tinha que estar com o bebê o tempo inteiro. Era uma parte de mim, eu sou uma parte dele. Eu sou ele o tempo inteiro. Sim. Então, essa parte foi que eu não gostei. A privação, né? Foi, com certeza. E qual foi o maior desafio até hoje que você já vivenciou dentro da maternidade? Eu acho, na verdade, foi a primeira vez quando a gente se mudou agora pra Venezuela, a adaptação do Theo. Eu acho que foi, pra mim, como mãe, foi muito difícil ver o meu filho sofrer muito, né? Começar a ter ansiedade, começar a ter aquela parte da depressão e começar a ter que ir pra terapia, que foi muito bom pra ele. Mas eu acho que como mãe, ver o sofrimento dele e eu tava bem. Então, é como se sente um pouco culpada, né? Eu tô tão feliz nesse trabalho novo, meu esposo tá feliz, minha filha tá feliz, meu filho tá aqui sofrendo horrores. Então, foi bem difícil de eu tá com aquele sentimento bom, mas de olhar pro meu filho e falar assim, nossa, mas ele tá muito mal. O que eu fiz, O né? que eu fiz? Porque ele tá muito mal. Ele realmente não tem um sorriso. Ele tá sofrendo, Sim. né? Sim. Pra mim, esse foi o pior até agora. Administrar, né, essas... Sim. E uma pergunta de curiosidade. Ele faz terapia em que língua? E inglês. Tá. Porque é a língua que ele menos pensa pra falar, né? É a língua que ele menos pensa pra falar. E aí, como é importante, né? Às vezes não tem jeito, mas pra terapia você poder só deixar sair, sem ter que ficar pensando qual é a palavra, como é que é. Com certeza. Eu acho que a terapia tem que ser a língua que a gente fala do coração. Exato. Né? Exato. Por mais que o inglês hoje em dia seja quase mais fluente do que o português pra mim, a terapia pra mim eu escolheria em português. Aham. Né? Porque parece que eu consigo expressar mais meus sentimentos. É minha raiz, né, dali da onde eu fui tão pequenininha, parece que eu conseguiria me expressar melhor em português. O solo pro vínculo, né? Acaba sendo mais fértil pra você nesse Com sentido. certeza. Tá. E um momento especial? Com os dois, com maternidade, Em relação à maternidade. eu sempre quis ser mãe. Esse era um sonho que eu tinha desde muito nova, né? Eu não tinha sonho de casar. Tem pessoas que têm, eu tenho um sonho de casar, botar no vestido branco. Eu não tinha esse sonho. Eu tinha o sonho de ser mãe. Sempre foi uma coisa que eu quis muito, né? Claro que nem ser mãe não é 100% tudo maravilhas, né? Mas eu sempre quis ser mãe. Então, eu acho que o meu maior momento foi quando eu tive o Theo. Foi poder segurar ele ali nos meus braços e ver, né? Realizei meu sonho. E quando eu olho para meus dois filhos hoje, eu falo, nossa, eu realizei meu sonho, né? Sim. Eu tenho eles dois aqui, eu sou muito sortuda. E são eles. Sim. Né? Não é só ter filho, é olhar pra eles e falar assim, além de ter filho, eu ainda tenho esses filhos, né? Sim, aí você olha, nossa, mas é lindo, mas é inteligente, aí você agarra, você beija, te enlouquece. Você bota pra dormir e fica, nossa, desculpa. Você lembra dos gritos, ai, aí depois, nossa, fica com dor na consciência, né, na hora de dormir. Ah, nossa, desculpa. Mas eu acho que é isso. O meu melhor momento é olhar pra eles e ver, nossa, realizei o sonho. E se você pudesse ter guardado alguma coisa, ou guardar hoje, algo do hoje, em um potinho, que você fosse poder abrir e acessar aquilo ali a qualquer momento, o que você guardaria? Eu acho que é o tempinho que a gente passa agarradinho na cama. Aham. Acho que os dois ainda coloco, às vezes, os dois pra dormir, eu vou no meio, um de cada lado. Mas é aquele momento, sabe? Do carinho, do abraço. A sensação, né? Sim, a sensação de estar juntos e tá todo mundo bem, sabe? Tá todo mundo seguro. Você sente aquela parte, ai, tá tudo bem, sabe? Aquela segurança. Sim. Eu acho que é esse momentinho daquele abraço, do aconchego, de fazer o cafunézinho. E querendo ou não, é um momento que eu, pelo menos, sinto isso quando eu tô assim com a Clara, que é um momento de, ai, filha, que bom você tá aqui debaixo das minhas asas um pouquinho, né? Com certeza. Seus filhos são mais velhos, então já estão vivendo mais coisas, estão em outra fase, mas acho que, pelo menos, a maioria das mães e pais gostariam de, sempre que possível, vem,
tá protegida, né? E eu acho que é um abraço que dá tanta paz, traz tanta paz pra você, o abraço dos filhos, né? Sim. É um abraço completamente diferente do abraço do seu esposo, do seu namorado, do seu noivo, da sua mãe, do seu pai, exatamente. do amigo. É um abraço que você não tem raiva, é um sentimento tão puro, né? Porque às vezes quando a gente abraça alguém, a gente às vezes tem algum rancor, você não é um abraço completamente, não é aquele 100%. E com os filhos nunca tem isso. Nunca tem aquela coisa de abracei, foi um abraço genuíno, estranho, né? Isso. É um abraço muito bom. É sim. E pra finalizar, o que você mais procura no Google sobre maternidade? Sobre maternidade. Pra falar a verdade, quando eu procuro sobre maternidade, sempre tem alguma coisa que eu tô com medo que meus filhos pegaram catapora, alguma coisa assim. Tipo assim, tem uma pinta aqui. Uma pinta perto da região Isso. do braço. Não, e hoje tá tão surreal a inteligência artificial que você tira a foto da pinta e pergunta Isso. o que é isso, né? Então, relação à maternidade, normalmente é relação acontecer alguma coisa, né? Doença. É, a né, doença. geral. Tipo, tá vomitando e tá com isso. Ou às vezes uma postologia, porque às vezes eu jogo a bula fora. Sim, sim. E aí eu pego um remédio e falo assim, gente, mas qual é a dose? É. Aí eu tô lá procurando. São 3 gotas, tá com 12 anos. Sim. Né? São isso. A gente tem muito remédio em casa, mas normalmente não guarda a caixa, né? Essa é a Não. parte da internet que a gente agradece muito por Sim, existir, com né? Porque eu também não certeza. guardo, então eu também jogo muito posologia lá. Exatamente. Bianca, muito A mãozinha, que obrigada. mãozinha aqui. Obrigada, tá? Foi maravilhoso e muito importante você estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. E eu acho que a gente conseguiu, assim, alcançar tudo que a gente queria falar sobre essa experiência, né? Fora do Brasil. Muito obrigada pela Prazer generosidade. estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Mamãe.